Eu tenho acompanhado atentamente esse conflito envolvendo a Rússia e a Ucrânia. E geralmente, como todos os brasileiros, eu dei início a esse acompanhamento via as mídias tradicionais, a velha mídia, a velha imprensa, a imprensa globalista. E o que eu vi por parte dela, no tocante à cobertura desse conflito, me gera mais dúvidas do que certeza. O que eu posso perceber que há um jogo de manipulação por parte da mídia sobre esse conflito. Me parece que eles não estão entregando as verdades dos fatos. E isso é ruim. Há um ditado que diz: numa guerra, a primeira vítima é a verdade. Manipular a verdade é uma tática de guerra dos dois lados envolvidos. Dos dois lados envolvidos. Porém, esse conflito Rússia-Ucrânia tem uma peculiaridade. Quem está fazendo o trabalho de manipular, de criar fatos, encobrir a verdade dos acontecimentos é a mídia globalista, que não traz a verdade nua e crua como ela é, mas sim a sabor dos seus interesses. Ninguém pode negar que a invasão da invasão na Ucrânia por parte da Rússia é uma coisa inexplicável, injustificável, sem sentido, com aplicação de força desproporcional. Isso é fato. Como também é fato que essa guerra já foi longe demais. Foi longe demais. E ela precisa passar por um basta. E esse caminho que pode levar a esses países a uma relativa paz passa pela diplomacia, pelo diálogo. Eu tenho notado que a imprensa tenta a todo custo endeusar o atual presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Eu vejo isso. Eles querem criar nele, fazer dele um herói nacional, um símbolo de resistência. E ao mesmo tempo quer demonizar o Putin. O Putin não precisa ser demonizado. Ele já é mau por natureza. Só não precisa inflar mais essa característica dele. Não precisa inflar. Uma pergunta que precisa ser feita sobre esse conflito em relação aos dois líderes no campo de batalha: Putin e Zelensky. Até aqui eu tenho observado que as operações feitas pelo exército russo são operações cirúrgicas, com alvos específicos, alvos militares. Não atacou, embora já tenha tomado controle, não destruiu e não atacou nenhuma posição que seja vital para a manutenção do bem-estar da população, como usina nuclear que gera energia, estação de tratamento de água que leva água para beber e produzir alimento. Não. O que o governo russo fez foi dominar e manter esses aparelhos, esses alvos, funcionando na mais perfeita ordem, de forma a abrandar o sofrimento do povo ucraniano. É bem verdade que há civis vítimas desses bombardeios russos, e é lamentável, é deplorável e triste, mas isso é chamado na guerra de efeito colateral, é inevitável. Mas, porém, uma verdade precisa ser dita. Alguns desses muitos civis
que estão perdendo a vida no campo de batalha são civis, não inocentes, que estão ali de passagem. Muitos deles são civis que foram estimulados pelo governo da Ucrânia a pegar em armas e enfrentar o poderoso exército russo. Sendo que muitos desses civis não têm experiência militar. Aí é que está a loucura. Aí eu te pergunto, é só uma pergunta, eu não tenho a resposta. Quem está mais preocupado com a vida dos ucranianos? O exército russo, que ataca alvos específicos, alvos militares, embora que quando no efeito colateral acabam alvejando vítimas inocentes? Quem tem culpa? Ou o presidente Zelensky, que quando à frente do governo se mostrou sempre um desarmamentista. O partido dele, o partido do atual presidente da Ucrânia, é como se fosse o PSOL aqui no Brasil. O Zelensky é contra a porte de arma para a sua população, desarmou a população, é a favor da liberdade das drogas, é a favor do aborto, de coisas que a gente costuma ver aqui defendida pela esquerda radical, PSOL, PT, PCdoB e outros. Pois bem, esse cidadão, o Zelensky, melhor dizendo, o que é que ele fez? Quando ele sentiu que o exército russo estava tomando o poder que eu falo é dominando o terreno, ele entrou em desespero e convocou a população despreparada, desarmada, não militar, sem experiência, deu um fuzil para cada um, coquetéis molotovs para outros, para encarar um exército experiente num campo de batalha e fortemente armado, o exército russo. Eu te pergunto, será que esse senhor está preocupado com a vida dos seus cidadãos, com a população a qual ele tinha o dever de defender? Não é uma afirmação, é só observação. Me parece que não. Me parece que não. Ele quer mesmo essa população na linha de fogo para usá-la como escudo humano. Ou será que ninguém percebeu isso? O presidente ucraniano, ele veio do mundo da televisão, ele não tem experiência política, não tem experiência militar, é um jovem de 40 anos de idade, e a experiência que ele tem na vida é de ser comediante, de ser contador de piada, stand-up. O que ele pode fazer com os russos é contar uma piada e matar os russos, mas de rir. Ele é fruto do desejo de mudança do povo ucraniano. Ele veio com o discurso de combate à corrupção, de mudança para melhor, da democracia, da ligação do país com o Ocidente, mas o que aconteceu? Ao assumir o governo, fez tudo diferente para pior. O governo de Zelensky era tão rejeitado pela população antes da guerra, que a aprovação dele era na casa de 22%. Ele era odiado, execrado, xingado pelo povo nas ruas como alguém que pregou uma fake news. Ele foi para a população ucraniana uma espécie de estelionato político. Hoje está lá. Temos uma guerra naquela região, no leste europeu, que pode se alastrar. E fato é que ele já perdeu a guerra. Os organismos internacionais como ONU, OTAN, o governo americano, as principais potências, já descobriram que ele é um fanfarrão.
Primeiro, essas potências e organismos queriam usá-lo para que ele fizesse com a Rússia o que essas potências desejavam, mas não tinha coragem de fazer. Prometeram a ele que ia dar apoio, que ia dar dinheiro, que ia dar armamento, que ia fazer e acontecer. Quando o bicho pegou, todo mundo pulou fora. Deixou ele sozinho. Mas ele continua achando que ele é a maior liderança do mundo, estrategista, porque a própria imprensa globalista, a imprensa que produziu e criou John Biden, acaba de criar o super-homem, Volodymyr Zelensky. O super-homem, entre aspas. Esse senhor é uma farsa, não é líder de nada. O que ele faz muito bem é jogar com as palavras. É um ator. Sabe trabalhar com as palavras, sabe mandar uma mensagem. Mas mensagem por si só não se sustenta se não tiver entrega, resultados palpáveis. O povo ucraniano é um povo que historicamente vem sofrendo. Ao longo da história sempre sofreu, sempre foi humilhado, sempre foi pilhado, escravizado. Primeiro, quando da Revolução Russa, os ucranianos não queriam se anexar à União Soviética. Por essa razão, a Ucrânia, naquele período, no início do século passado, foi cercada pelo exército soviético comandado por Lenin. E ali, mais de 4 milhões de pessoas morreram, 4 milhões de ucranianos perderam a vida pela fome, porque eles foram cercados e combatidos. Não tinham o que comer e como também não tinha o que beber e como lutar, se defender. Depois de ser humilhados e vencidos, eles resolveram fazer parte da União Soviética. Da União Soviética. Porém, em 1939, quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, veio outra agrura para eles. Mais uma vez veio o sofrimento. Por eles fazer parte da União Soviética e estar numa posição em que era a porta de entrada para a União Soviética, o exército nazista, ao tentar entrar na União Soviética, chegou primeiro aonde? Na Ucrânia. E dali eles não puderam avançar. Ficaram combatendo dentro da Ucrânia. E a Ucrânia, usou naquela ocasião, a Ucrânia, já membro da União Soviética, ou soviético, melhor dizendo, usaram a tática do recuo. O que eles fizeram naquele período? Tacaram fogo em toda a plantação que tinha. Quando o exército nazista entrou dentro do país, eles também não tinham o que comer e o que beber. Da mesma forma foi os ucranianos, não tinham o que comer e o que beber. E foram cercados pelo exército russo, pelo exército nazista. E mais uma vez, milhões e milhões de pessoas ucranianas perderam as suas vidas. Muitas pessoas perderam a vida. E vocês sabem do que eles se alimentavam nesse período? Era um período muito frio. Eles se alimentavam de carne humana dos inimigos e dos seus próprios companheiros, misturado com óleo diesel. Essa era a alimentação dos ucranianos. Em 91, quando a União Soviética se desintegrou, a União Soviética era composta de 15 estados, e cada estado desse se transformou em um país independente, entre eles a Ucrânia. 91. Em 94, houve um acordo entre a potência soviética russa e a OTAN, que a OTAN não expandisse para próximo da fronteira da Rússia. Foi um acordo feito, acordo selado. E a forma mais fácil de se chegar à fronteira da Rússia, através da OTAN, é abrigando, botando em seus quadros países que antes pertenciam à União Soviética.
que hoje faz fronteira com a Rússia. E todos sabemos que a OTAN surgiu para rivalizar com a União Soviética. A União Soviética acabou, a OTAN continuou, mas ao invés de ficar estagnada como ela havia prometido, ela, além de abarcar para dentro de si alguns países que antes compunham a União Soviética, ainda foi avançando, constituindo uma ameaça para a Rússia. Então, senhoras e senhores, isso é fato, isso é história, isso está escrito. É um povo que sofre. E eles estavam clamando por mudança, queriam mudança. Nas eleições de 2016, salvo engano, eles optaram por mudança. Só que eles mudaram para melhor. Tiraram um outro presidente, que era um civil experiente, sim, aliado com a Rússia, mas não era tão desastroso quanto esse que aí está. Mudaram, mas não mudaram para melhor, mudaram para pior. Então, isso é fato histórico. E as lideranças da Europa hoje estão completamente enfraquecidas, é uma vergonha. O que a gente vê é extremamente vergonhoso, não só da Europa, como as lideranças do mundo. Basta saber, na França, Emmanuel Macron, fraco de dar dó. Na Inglaterra, Boris Johnson, outro fraco, uma fraude. Nos Estados Unidos, John Biden, é uma negação, dispensa apresentação, é um produto e cria da mídia globalista. No Canadá, Justin Trudeau, um ditadorzinho de meia pataca, fraco, frouxo e covarde. Essas são as lideranças que hoje dão a carta no mundo. Pessoas fracas, covardes, que não têm visão, não exercem a liderança e deixam se levar, sabe por quem? Sabe quem é que aconselha essa gente? Greta Thunberg, aquela molequinha aí que fica andando os quatro cantos aí, falando sobre meio ambiente e com dinheiro do Jorge Soros, financiada por Jorge Soros. O mundo não tem como dar certo enquanto tiver com essas lideranças na frente, com essas lideranças no seu comando. Eles não têm coragem de encarar o Putin, usaram a Ucrânia e o Zelensky para peitar o Putin. E o Zelensky não percebeu que ele estava sendo usado. Ainda não percebeu que ele estava sendo usado. Ele já percebeu que ele foi abandonado. E abandonado por ser fraco. O mundo era diferente quando tinha liderança de verdade. Liderança como Margaret Thatcher, nos anos 80. Reagan, nos anos 80. Thatcher da Inglaterra, Reagan dos Estados Unidos. Na Segunda Guerra Mundial, homens fortes de decisão. Stalin, da União Soviética. Getúlio Vargas, do Brasil. Charles de Gaulle, da França. Charles de Gaulle, da França. Então, senhoras, o Roosevelt dos Estados Unidos. Isso eram lideranças. Isso eram estadistas. Homens fortes de decisão. Não esse bando de idiotas cria da mídia a serviço do globalismo, que está levando o mundo para o buraco. Isso é preocupante. Não sou a favor dessa guerra, não sou a favor da Rússia, não sou a favor da Ucrânia, acho que são todos bandidos planetários. Não sou a favor da OTAN, como também não sou a favor do governo americano. São todos canalhas, todos pilantras planetários, que usam a vida do seu povo para fazer politicagem em nome de uma ideologia e nem coragem tem, nem sabedoria tem. São fracos. Alguém me perguntou esses dias se nós corremos o risco de ver esse conflito se alastrar no mundo e se transformar na Terceira Guerra Mundial. Meu amigo, Terceira Guerra Mundial? Não. Isso não vai ser a Terceira Guerra Mundial. Vai ser a Quarta Guerra Mundial, porque a terceira, nós estamos saindo dela. Aí você pergunta, o que você está falando, cabo? Isso. Vou explicar, você vai entender. A Primeira Guerra Mundial durou de 1914 a 1918, na Europa. Por causa de quem? França e Alemanha, que arrastou o mundo por um conflito.
A Segunda Guerra Mundial também aconteceu na Europa, de 1939 a 1945. Quem causou essa guerra? Também na Europa, França e Alemanha, tragando outros países. E a Terceira Guerra Mundial? Quando aconteceu e onde surgiu? Essa que nós podemos correr não é a terceira, é a Quarta Guerra Mundial. A terceira, nós estamos saindo dela, eu vou explicar e duvido você discordar. A Terceira Guerra Mundial está acontecendo e acabando. Aconteceu e está acabando, já está na sua fase final. Ela surgiu na China, em que a China possivelmente criou os seus vírus em laboratório para atacar e arruinar o mundo inteiro. Essa foi a Terceira Guerra Mundial. A China contra o mundo. A China arruinou o mundo, a economia do planeta. Ceifou milhões de vidas sem disparar um único tiro. Um único tiro. Essa foi a nossa Terceira Guerra Mundial. China contra o mundo, e a China saiu vencedora, sem tomar um arranhão. Para você ter ideia, só no Brasil, por causa dessa Terceira Guerra Mundial capitaneada pela China, nós perdemos a vida, nós perdemos quase 700 mil brasileiros em virtude desse ataque chinês. A Quarta Guerra Mundial, eu diria que ela está iniciando. Aí você fala, Cabo, está falando besteira. Não estou falando besteira. Nós já estamos saindo de uma Terceira Guerra Mundial e entrando numa Quarta Guerra Mundial. Eu também te explico e duvido você. Eu quero ver você duvidar. A Quarta Guerra Mundial já está acontecendo, ela está no seu início. Belicamente falando, num confronto com armas, com exército, com homens, está lá. Rússia e Ucrânia. Mas o seu efeito devastador, tendo em vista que o mundo, o mundo é globalizado, que a economia é interligada, está tendo o efeito global. Global. Daqui um dia a gente vai ver o preço de tudo, gasolina, alimento, vestuário. Essa é o início da Quarta Guerra Mundial. Talvez outros países não vão para o confronto armado, mas as consequências já estão aí. Essa não é a Terceira Guerra Mundial. Nós estamos saindo da terceira, que é provocada pela China, e entrando na quarta. Senhoras e senhores, os Estados Unidos estão condenando a invasão, Estados Unidos e OTAN, juntamente com a ONU, estão condenando a invasão da Ucrânia por parte da Rússia. É deplorável aquela situação. É uma invasão injustificável. Toda a celeuma que existe entre os dois países poderiam ser resolvidas na mesma negociação com base na diplomacia. Mas eu te pergunto, que moral a Europa tem? Que moral os Estados Unidos têm para cobrar uma postura diferente da Rússia? Esse mesmo Estados Unidos, sem razão que justifique, já invadiu Panamá nos anos 90, invadiu Granada, invadiu Iraque, invadiu Afeganistão, invadiu Somália, invadiu a Líbia e fez uma lenha naqueles países, destruiu aqueles países. Não sofreu nenhuma sanção e nenhum dos seus líderes à época foram julgados por crimes contra a humanidade. Só no Iraque, mais de 200 mil pessoas perderam a vida por causa das ações americanas. Aí eu te pergunto, a alegação da Rússia para invadir Ucrânia é que a Ucrânia estava possibilitando a OTAN, que é inimiga da Rússia, chegar perto das suas fronteiras.
Basta saber que nos anos 60 a União Soviética tentou colocar uns mísseis nucleares em Cuba. Esse Cuba, que é um país do Caribe que tem a sua fronteira dividida por um espaço apenas de 160 quilômetros dos Estados Unidos. Ali quase ocorreu a Terceira Guerra Mundial, um conflito nuclear quase ocorreu. Fizeram um acordo, a Rússia, a União Soviética, tirou os mísseis de Cuba. Quer dizer, a União Soviética, ao chegar perto da fronteira dos Estados Unidos, eles chiaram. Mas eles não chiam que a OTAN chegue perto das fronteiras da Rússia. Para e pensa, minha amiga e meu amigo. Isso não é puxar sardinha nem para um lado e nem para o outro. Nem para um lado e nem para o outro. Quer um outro exemplo? Israel. Israel é um país cercado de inimigo por todos os lados. Tem um conflito com os palestinos por causa de território. Justamente como tem a Ucrânia com a separação de Donbass. O que o Irã fez? Aproveitou a Revolução Árabe, sob o pretexto de estar ajudando o governo sírio, levou armamento, base e homens para a Síria. Ficou na divisa de quem? De Israel. O que Israel faz? Aceita que Irã fica próximo da sua fronteira? Não. Constantemente ele ataca a posição iraniana e síria, justamente porque o Irã está perto de suas fronteiras. Então há um jogo de dubidade, há um jogo de hipocrisia que a gente não consegue entender. E eu vejo o mundo fazendo esse barulho todo por causa da crise da Ucrânia, e tem que fazer. Tem que fazer. Eu só não consigo entender porque que eles não fazem o mesmo com Iêmen. Iêmen é um país que tem Sanaa como sua capital e é o país mais pobre do Oriente Médio. Onde em 2014 a Arábia Saudita invadiu esse país, bombardeia esse país todo santo dia, dividiu o país em dois, jogando os xiitas contra os sunitas, todo santo dia a ditadura sanguinária da Arábia Saudita bombardeia o Iêmen. E ninguém fala nada, absolutamente nada. O erro não é defender a Ucrânia. O erro é só defender a Ucrânia e não defender o Iêmen, onde já morreram, pasmem os senhores, quase 200 mil crianças. E sabe de quê? De fome, porque o país está cercado e o mundo fica quietinho. Também é o país mais pobre do Oriente Médio e um dos mais pobres do mundo. Iêmen, a população está cercada e sendo bombardeada pela ditadura da Arábia Saudita. Mas quem vai brigar com a Arábia Saudita? Uma ditadura rica, dona do petróleo do mundo, não é interessante brigar com ela. É muita hipocrisia, é muita demagogia. Estados Unidos já invadiu Somália, Granada, Panamá, Iraque. Eu estou vendo alguns brasileiros falando o seguinte: eu, sinceramente, eu acho que às vezes eu pago um alto preço por ter esse ponto de vista e expressar aquilo que eu penso. Eu vejo o brasileiro falando que se fosse com Trump, esse conflito não ocorreria. Ocorreria sim. Ocorreria sim. Para e pensa, meu amigo. Pense com a cabeça. Não pense com o estômago, não. Ocorreria sim. Talvez não ocorresse se não tivesse razão para tal. E eu vou mostrar para você que Donald Trump é amigo do governo brasileiro, entendeu? Também não nos trouxe nada. Se você me falar uma coisa que Trump fez de boa para o Brasil, ele foi um bom presidente para os Estados Unidos. Como parceiro para o Brasil, não nos ajudou em nada. Se você mostrar uma única coisa que ele fez em prol do Brasil, na parceria entre esses dois países, eu retiro a minha palavra. É um cara forte? É. É de posição? É. Mas esse conflito ocorreria. E eu vou dar um exemplo para você por que ocorreria. A administração do Trump no Iraque
resolveram bombardear o carro de um general iraniano, Soleimani. Vocês lembram disso? Vocês devem lembrar. O general do Irã, o comandante da Guarda Revolucionária, tropa de elite do Irã. Bombardearam o general com um drone. Vocês lembram disso? Vocês têm boa memória. O que o Irã fez? Falou que ia se vingar, se vingou. Lançou um monte de mísseis partido do Irã, acertando as bases militares lá no Iraque, destruindo equipamentos do Iraque, ferindo soldados, destruindo equipamentos dos Estados Unidos, ferindo soldados dos Estados Unidos. E o que Trump fez naquela época? Botou o rabo entre as pernas, baixou a bola, não falou nada, acabou o governo e não se vingou desse ataque, desse contra-ataque, vamos assim dizer, do Irã. Então vamos deixar de hipocrisia, deixar o coração de lado e pensar com a cabeça. Pensar com a cabeça. A questão do Iêmen, eu já disse, é um quadro vivo que está aí, para todo mundo ver. Essa guerra, para finalizar, minha amiga e meu amigo, essa guerra entre Rússia e a Ucrânia tem que acabar. A Ucrânia já perdeu. E numa demonstração de grandeza, se é que teve ou tem, o presidente Zelensky deveria sentar na mesa de negociação, se render e negociar algumas condições. Há momentos na vida que a rendição não é um ato de covardia. Rendição é um ato de heroísmo e sabedoria. Prolongar uma guerra com exército que sabidamente ele não vai vencer, só vai prolongar o sofrimento dos seus cidadãos. Mas ele, me parece, que não está se importando por isso. Ele quer surfar na fama que criaram para ele de super-herói. Que muitos estão começando a perceber que ele é o super-herói dos incautos. Tanto é que a OTAN, Estados Unidos, ONU e a União Europeia já o abandonaram. Está falando sozinho e pedindo socorro. Para mim, não importa o lado A ou o lado B. Não torço para a Rússia e nem a Ucrânia. Eu torço pela paz. Eu torço pelo povo. Porque se ali há um santo, o santo é a população inocente que está no meio desse fogo cruzado. Essa gente a qual muitos estão defendendo, esses organismos que muitos acham que é sério, é um mal planetário. É o mal do planeta. São hipócritas, demagogos. Tem jogo dúbio. Para mim, o mais importante é a paz. Não tem carisma nem para um lado e nem para o outro. Há um ditado que diz: não importa os motivos da guerra, a paz é sempre mais importante que ela.